Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Instagram. Boa noite para você. Seja muito bem-vinda à aula 4 do treinamento na trilha. Hoje vamos falar sobre nossa bússola interna. Você sabia que você tem uma bússola interna aí, mulher? Seja bem-vinda, Mariângela. Seja bem-vinda, Ju. Vocês estão bem? Ei, Manu! Tudo bem? Vocês estão bem, mulheres? Como é que vocês estão? Gente, eu tô tão animada para falar de sagrado feminino com vocês e como que a gente incorpora isso na nossa carreira. Separei aqui tanta coisa, ai que legal. Bom, é um tema que eu descobri recentemente, mas como a gente vai ver da historinha de hoje, tava ali guardadinho só esperando a gente. Olha só, estamos na aula 4 do treinamento na trilha. Hoje a gente vai falar sobre a nossa bússola interna. Aquela bússola que nos guia, que nos dá um norte. E que a gente, mulheres modernas, andamos esquecidas dela, sabe? Bem esquecidinhas. E hoje a gente vai resgatar essa bússola, acessar esse conhecimento, essa sabedoria que tá aqui dentro da gente. A gente só precisa olhar para dentro. Seja bem-vinda, Vera. Ontem nós estivemos também olhando para dentro, né? A aula de ontem foi sobre os nossos talentos. E a ferramenta que eu coloquei no grupo é uma ferramenta bem introspectiva, né? Então, esse caminho de olhar para dentro é um caminho essencial para você alavancar os seus resultados. Vai por mim que vai dar bom. Você vai ver que a gente vai fazendo conexões, a gente está montando uma coxa de retalho. Na quarta-feira você vai estar com a sua trilha de carreira arrumada. Ei, Celi, seja bem-vinda. Ei, Tamara, seja muito bem-vinda. E olha só, o que a gente já fez até hoje para essa trilha? Trilha de carreira é um mapa, um roteiro que nós estamos criando. Você está escrevendo a sua, porque é assim que a gente faz a trilha de carreira, baseada nas suas expectativas, baseado nos seus desejos e nos seus sonhos. Então, no primeiro dia, a gente viu que existe algumas características que são repetidas naqueles profissionais de sucesso. A gente falou sobre elas. Vamos ver se vocês lembram o que a gente conversou. A gente já falou muitas informações aqui, né? No segundo dia, a gente falou mais sobre planejamento e sobre por que a gente cai na armadilha de planejar, mas não sair do papel. A meta fica lá no papel e não sai. E a gente falou da importância da gente se priorizar, certo? Ontem nós falamos sobre os talentos, sobre as habilidades que o mercado busca. Então, a gente fez uma junção entre o que o mercado está buscando. Nós falamos sobre as real skills, lembram? Mas também falamos sobre o que você tem aí de ouro, que o ouro está na sua história. Então, dito isso, a gente já fez da nossa trilha um planejamento. Se você está comigo fazendo a sua parte, você já está com o seu planejamento, o esboço bem definido, bem assim, arrumadinho. Não terminamos ainda, claro, mas você já tem um planejamento. Você já sabe onde que você precisa investir sua energia, quais são as habilidades que você precisa carregar. Você já sabe o que você já tem aí dentro e você já sabe onde que você tem que mirar, porque a gente se inspira naqueles que estão com resultados, não se compara, certo? Hoje vamos falar sobre a nossa bússola interna. Vocês vão ver que tem uma sequência, gente. Pode parecer que tá aleatório, mas a cada dia a gente vai fazendo um aprofundamento maior no nosso autoconhecimento, pra gente investigar, esmiuçar o que a gente tem aqui de bom. Porque senão a gente fica naquela síndrome do onco, não sabe onde que vai, onde que eu vou, onde que eu tô, e querendo fazer cada vez mais cursos. Nunca tá bom, currículo nunca tá bom, nunca tá o bastante. Fechou?
Então, vamos falar sobre nossa bússola interna. Todo mundo tem, não, mesmo se você acredita que não tem nada disso, você tem. Todas nós mulheres temos uma bússola interna, que eu vou chamar aqui carinhosamente de mulher selvagem. O que? Mulher selvagem? Antes de eu explicar quem é essa mulher selvagem, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem, já escutaram falar sobre mulher selvagem, sobre sagrado feminino, se esse assunto já apareceu na timeline de vocês em algum momento, ou se é completamente novo, nunca ouviu falar. Conta aqui pra mim. Deixa eu entender em que página que vocês estão. Pra gente começar do começo, certo? Já escutaram esse termo sagrado feminino, mulher selvagem, novo? Ah, pessoas, esqueci de perguntar, vocês estão me escutando bem? Eu tô falando aqui, falando. Seja bem-vindo, Walter. Vocês estão me escutando bem? A imagem tá boa? Tá tudo tranquilo? Só para eu entender se eu posso prosseguir ou não. Se eu estou travando. Fala pra mim. Tá tudo ótimo? Ótimo. Chama as amigas aí. Vamos chamar mais mulher pra nossa roda. Vamos chamar pessoas que vocês amam e que querem ver crescer. Porque quanto mais mulher bem-sucedida e se encontrando no mundo, melhor. Quando a maré sobe pra um, sobe pra todo mundo. Certo? Então, bora lá. Tô vendo aqui que é um termo novo. Pra mim também era, tá? Há pouco tempo atrás, eu não tinha a menor ideia do que era o sagrado feminino, o que era essa danadinha da mulher selvagem. Eu pensava que isso era coisa de gente de hippie, com todo respeito, gente que era natureba, que gostava paz e amor. Olha só a minha ignorância. Tô aqui contando, abrindo meu coração pra vocês. Só que, durante o meu período de licença, porque eu tive que fazer uma cirurgia ortopédica em 2020, muita coisa aconteceu na minha vida. Foi aí que eu descobri o desenvolvimento pessoal, foi aí que eu descobri possibilidades de trabalho no Instagram, foi aí que eu comecei a fazer meus cursos. E o curso do Sagrado Feminino, uma formação intensa, foi o último dos cursos que eu fiz e eu conheci mais profundamente. Ainda estou estudando, tá, gente? Estou no caminho. Eu já finalizei a minha formação, mas o tema é tão amplo que eu não posso de jeito nenhum falar que eu sou especialista. Eu tenho uma bagagem, porque eu fiz alguns cursos, certo? Mas é um assunto muito amplo. Entrou na minha vida em 2021. Foi quando eu decidi estudar, porque eu conheci esse livro aqui, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Comprei, não dei conta de ler em 2020. Ei, Gi, seja bem-vinda, querida. Olha só, em 2020 comprei, não dei conta de ler, achei super profundo, complexo, e é. E quando foi em 2021, eu retomei e fui fazer meus cursos. Então, é um tema novo para mim também. Para nós, da nossa área, é um tema extremamente incomum, porque a gente aprendeu na faculdade que a gente tem que estudar o que mesmo? A gente tem falado isso, né? É aqui a tal da especialização. Então, isso aqui, gente, o que eu vou falar para vocês hoje, a história que eu vou contar, vai ajudar vocês no trabalho de vocês amanhã. E aí eu quero que vocês me falem se realmente aconteceu isso ou não. Porque a gente atende mulheres. Nossos clientes, a maioria são mulheres. Quem é da área da saúde, a gente sente isso o tempo inteiro. Os homens, eles não se cuidam por diversos motivos. Então, o tema de hoje, ele é pra gente primeiro, mas eu tenho certeza que vai ajudar na vida de vocês, tá bom? Então, dito isso, o que é o sagrado feminino?
Sagrada Feminina é uma filosofia, é um estilo de vida, onde a gente busca uma conexão com a gente mesmo, com a nossa essência, com a nossa energia feminina, onde a gente busca o equilíbrio com a nossa energia masculina, onde a gente busca a conexão com a natureza e com os ciclos. Então, o que isso acontece? O que isso é na prática? É você passar a enxergar o mundo com uma ótica, como se a gente usasse um óculos e vivenciasse, buscasse vivenciar tudo que é referente à energia feminina e entender que tudo que acontece com a gente tem ciclos, e isso é com o mundo. Nós somos cíclicas. Nós, mulheres, não somos lineares. Nós somos cíclicas. Qual que é a maior prova disso, gente? Qual é a maior prova que mulheres são cíclicas? Quem me ajuda aí? Que a gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui em Minas a gente fala assim. Nós somos cíclicas. Por quê? Qual é a maior prova disso? Nosso ciclo menstrual. Não é um ciclo? Ó, tem mulheres que não se menstruam, ou porque já estão na menopausa, já pararam de menstruar, ou porque usam DIU, ou porque tomam medicação. Seja lá qual for o motivo da não menstruação, tá tudo bem, aqui não é um lugar de julgamento. Mas a gente tem ciclo menstrual, então a gente tem ciclos. E aí, quando a gente olha para vida, a gente olha para a natureza, a gente percebe que toda a natureza é cíclica. Então, tudo começa de ciclos que vão se retroalimentando. O que que isso tem de diferença na sua vida? O que que isso impacta na sua vida? Tudo. Tudo. Porque a partir do momento que você entende que você, assim como a natureza, você não é linear, você vai oscilar, você vai ter momentos diferentes de sua energia, das suas emoções ao longo dos dias, você consegue perceber quando é que você está mais produtiva, mais introspectiva, mais extrovertida. Estão me acompanhando ou ficou muito abstrato? Me fala aí. Porque é um tema novo, tá? Então, isso é normal a gente ficar meio assim. O que que acontece no mundo atual? Eu vou contar a minha história e eu quero ver se identifica com vocês, tá? O que que acontece com a gente? Então, eu tive uma criação que meu papai e minha mamãe lindos me mostraram que eu precisava... O que que eu fui criada? Para ser uma estudiosa. Então, na minha casa, tinha que estudar. Então, eu fui criada para ser a número 1. Então, tudo meu tinha que ser o melhor. Então, eu tinha que tirar as melhores notas. E eu me cobrava muito. E isso, gente, eu tô falando com amor, tá? Porque eu honro muito a minha história. Mas essa questão de que eu tinha que ser a primeira... Eu nasci primeiro, assim, eu sou a primeira filha, primeira neta das duas famílias, primeira sobrinha. Então, eu vim com essa questão do primeiro. Então, durante toda a minha infância, eu fui estimulada para ser a primeira. Só que ser primeiro, gente, dá trabalho, né? Então, o que que aconteceu? Eu ainda tenho, mas eu luto com isso todos os dias. Um nível de exigência altíssimo com o que eu fazia. Então, eu tinha que produzir muito, fazer muito e tudo muito perfeito. Então, eu me arrebentava de trabalhar. Eu achava que ainda estava pouco. Eu fazia muitas coisas e fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a equilibrar os pratos. Depois eu tive filho.
E aí, casamento, aí eu equilibrava a questão do trabalho. Eu continuei estudando, porque até hoje eu estudo muito, mas eu precisava, era uma necessidade. Mas eu estava extremamente masculinizada. Como assim, Doriana? Eu tinha um comportamento de competição, porque eu não fui criada para ser número 1. Então, eu olhava para outras mulheres e me sentia assim, não, eu tenho que ser melhor que ela. E eu tô abrindo meu coração para vocês. Talvez vocês até se decepcionem. Mas era assim que eu vivia. Nunca fiz nada que pudesse prejudicar ninguém. Das coisas de puxar o tapete, de fazer sabotagem, isso não. Mas dentro de mim, eu vivia constantemente, eu preciso superar. Então, mesmo quando eu arrebentava, eu achava que estava pouco. Então, eu vou contar uma história. Por exemplo, eu sempre tirei muitas notas 10. No dia que eu tirava um 9,5, por que eu não tirei o 10? Eu não comemorava que eu tirei um 9,5, que é uma nota excelente. Eu ficava pensando, por que é que eu não tirei o 10? E isso eu trouxe para minha vida adulta. Na verdade, eu ainda estou adultecendo, viu, gente? Porque a gente traz muitas coisas da nossa infância, da nossa adolescência, e a gente acha que a gente está comportando como adulto, e muitas vezes a gente não está. O que aconteceu com a Doriana? Eu fui ocupando cada vez mais cargos de chefia, de liderança, que faziam o quê? Me davam mais trabalho, certo? Então, eu trabalhava muitas horas por dia. O que foi acontecendo? Eu fui adormecendo aquela Doriana que gostava de dançar, que gostava de brincar, que gostava de desenhar. Porque isso era, na minha cabeça, era uma perda de tempo. Então, a minha intuição, o meu sexto sentido, foi ficando cada vez mais distante, porque não me conectava. Resultado disso, eu fiquei estressada. Eu vivia muito cansada, porque eu trabalhava muito. Eu ainda trabalho muito, mas hoje a minha forma de lidar com o trabalho é diferente. Vocês estão se identificando, gente? Tô contando, tá fazendo... Alguém tem essa mesma questão de muito trabalho? E isso, gente, era reforçado o tempo todo pelos cargos que eu ocupava. Porque a gente vive numa sociedade que é machista e patriarcal. O que é patriarcal? É pautada no homem. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao feminismo, tá? Não é isso. Eu estou dizendo como é a nossa sociedade. Até hoje, mulheres que ocupam os mesmos cargos que homens ganham menos. Então, se isso não é uma sociedade machista, eu não sei o que é. A Ju tá falando aqui, ó. Está exatamente assim. Ju, eu te vejo, viu? Eu te vejo. Mas calma, que a gente consegue... Existe um caminho. E eu vou mostrar pra você. Que funcionou comigo. E eu tenho certeza que vai despertar uma luzinha aí em vocês. Então, na nossa sociedade, o nosso modelo de trabalho é um modelo que você vale pelo quanto que você produz. Se você tem resultado, você vale. Se você não tem resultado, o que você é? Ah, coitada, não deu certo. Resultado que as pessoas esperam, né? Então, a gente, hoje, a sociedade que a gente vive, a gente é pautado pelos resultados. Então, se você pega, por exemplo, salários que são mais disputados. Para a pessoa conquistar aquele salário, ela tem que passar por um caminho que é cada vez mais estreito e é muita relação. Então, você precisa entregar muito. Se você não tem resultado, você não vale. Esse é o modelo que a gente tem hoje. A gente tem um modelo de produtividade que é linear. Que é um modelo que foi pensado por homens. Ah, os homens são ruins, eles são menores, não é nada disso. Tá? Aqui não é o lugar, não é esse lugar de denegrir, tá? Mas os homens são lineares, eles não oscilam como a gente, eles não se menstruam. Eles não têm a capacidade de gerar filhos. Olha a bomba hormonal que é uma mulher grávida, gente.
certo? Então, a produtividade foi pensada por homens porque eles estão no mercado de trabalho há mais tempo. Nós ficamos em casa. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu quero que vocês tenham paciência com vocês mesmas e me deem um voto de confiança, de escutar e de reviver. Lembrar da sua avó, da sua mãe, se você teve contato com a sua bisa. As mulheres que vieram antes de nós, elas foram educadas para não sair de casa. Elas não tinham CPF, elas não mexiam com dinheiro, elas não estudavam, não podiam votar. Então, nós hoje somos fruto daquela geração. E que bom que elas foram lutando para que hoje a gente pudesse estar aqui, ó, conversando num domingo com liberdade, tá aqui com acesso à internet, todo mundo estudou, não tem ninguém aqui que não estudou. Entende que nós estamos num momento que nunca antes uma mulher teve acesso a tanta quantidade de informação, a tantas possibilidades de ascensão? Então, este momento é um momento muito importante. Só que, se a gente fica na pilha de produzir igual a um homem, a gente vai adoecer, vai ficar estressada, como eu fiquei. E é muito ruim, porque eu ia para a cama pensando no todas as tarefas que eu deixei de fazer. Eu fazia um monte, mas ainda ficava para trás, porque eu era mulher polvo. Eu fazia um monte de coisas, mas pergunta se eu fazia alguma coisa para mim. Tá, mas existe também aquele perfil de mulher que não tá nessa produção desenfreada, que também sofre nesse modelo patriarcal, nessa sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive. E aí aquela mulher que se sente, nossa, eu não dei conta de produzir, eu não consegui entregar o resultado, eu não dou conta, eu não sou boa o bastante, isso não é pra mim, eu sou frágil. E desiste. Desiste de correr na frente dos sonhos, porque eu não gosto de falar correr atrás. Desiste de tentar, desiste de sonhar. Então, neste momento que a gente vive, nós mulheres, a gente tá nessa encruzilhada. Ou você vai ser aquela mulher totalmente produtiva na visão do que é hoje. E olha, gente, eu achava lindo, tá? Por um bom momento eu ficava assim, nossa, mas eu sou poderosa, o tanto que eu trabalho. Porque é o estímulo que a gente recebe. Porque a gente recebe também estímulo para isso. Ou você tá nesse lugar da mulher estressada, cansada, fadigada, enlouquecida de trabalhar. Ou você vai para o extremo da mulher que não dá conta de trabalhar o suficiente, que se sente menor, insuficiente, pequena, frágil e que não produz aos olhos o que está hoje. Tá fazendo sentido? Só que quando a gente está nesses dois lugares, na verdade, a gente está em desequilíbrio com a nossa energia, com a nossa essência feminina. Porque não precisa ser assim. Existe um caminho do meio. E o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Existe uma forma de você produzir sem fadigar tanto, respeitando os seus ciclos. Existe uma forma de você se sentir suficiente, sem se sentir forçada a ser a Mulher Maravilha. E quando a gente descobre esse caminho do meio, é que as chaves viram. E as coisas ficam mais leves e mais fluidas. Foi o que aconteceu comigo. E eu ainda estou me descobrindo. E eu acredito que eu vou fazer isso. Eu acredito que por mais que hoje eu já tenha caminhado, eu ainda tenho longa caminhada. Eu tô só começando. Entende? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Conversa comigo aqui.
Faz sentido? Posso prosseguir? Muito ótimo. Então, agora eu vou entrar num assunto que a gente geralmente não aprende na faculdade. Mas, como eu falei, a gente está num momento tão propício que as coisas vão se conectando. Eu vou falar um pouquinho de assuntos que a gente enxerga na acupuntura, na medicina chinesa, que agora tá ganhando cada vez mais força, porque durante muito tempo era muito descrédito, não era valorizada. Hoje não. Então a gente vê a importância das práticas integrativas, a gente vê que já existe muita relevância e as pessoas acreditam no poder da meditação, a acupuntura, a questão do Feng Shui. Então, toda essa questão que a gente traz da medicina chinesa, que a gente não teve muito acesso a isso, né? Pelo menos eu não tive, não sei se vocês têm. Então, tem a ver lá, é nessa fonte que eu fui beber, tá? Então, nós seres humanos, a gente é composto de energia. A física quântica tá aí para provar, certo? Então, não tô falando nada que a ciência já não fale. Então, de acordo com a medicina chinesa, nós temos energia feminina e masculina, que é o yin e o yang. Todos os seres humanos são assim. Nós, mulheres, nós temos uma energia feminina mais exacerbada, ou deveria ter. E os homens, mais energia masculina. Mas o caminho do equilíbrio é aquele onde a gente consegue pegar a energia feminina, a energia masculina e equilibrar. Então, eu vou falar aqui algumas características de mulheres que estão em desequilíbrio, para ver se você se identifica aí, se toca você. E me conta aqui, tá bom? Então, a energia masculina é a energia que a gente chama yang. Então, o que é essa energia? Quais são as características dessa energia? É o sol. O sol é a energia da ação. Então, mulheres que estão em desequilíbrio com a energia masculina, elas são mais competitivas. São aquelas mulheres que eu chamo de fazedeira, que é a que eu era. Aquela mulher multitarefas que faz o dia todo. E aí, quando vai de noite, descobre que não fez tudo. E o tudo nunca existe, porque ela nunca vai dar conta de tudo. Porque tudo, pensa. É uma mulher que tem uma boa comunicação, são boas comunicadoras. Mas são mulheres que têm uma questão de competitividade, de comparação com outras mulheres. Elas são da ação. Vai lá e faz, e acontece. Não, vou lá, vai fazer, vai. Não fica lá em cima do muro, não. Vai lá e faz. É do agir, da ação. Então, ela é movimento, ela é corajosa, ela vai lá e banca, se posiciona e faz e acontece. Isso é ruim? Se tiver demais em desequilíbrio, é ruim. Não é assim que a gente aprende tudo demais? O que acontece? A energia masculina é a energia da competição. E isso tá tudo bem, não é uma competição de deslealdade, entende? Você se achou aí, Ju? Seja bem-vinda, Carla. Eu também, tá? Toca aqui. Eu luto contra isso todos os dias. E isso é a evolução. Evoluir é isso, gente. A gente enxerga, olhar pra dentro e dói e ver o que pode melhorar, sabe? E aí, qual que é a energia da mulher que está em desequilíbrio da energia yang, que é a energia da feminina? Seja bem-vinda, Rose. É bom, mas é desgastante. Nunca é bom bastante, é difícil. É muito difícil, gente. É muito cansativo. Gente, é loucura, loucura, loucura. É isso mesmo, tá? Mas a gente aprendeu a ser assim. A gente aprendeu. Eu não sei vocês, mas o que eu percebo
comigo e com as mulheres que eu atendo, as mulheres que eu já atendi em situações, é que aprendemos que é importante, tem que fazer, que não pode depender de marido, que tem que correr atrás, que tem que trabalhar duro. Então, a gente é estimulada para esse lugar, tá? Então, a mulher que tá com a energia yang em desequilíbrio, ela é uma mulher mais calada, ela é uma mulher tímida, que tem dificuldade de se posicionar, é aquela mulher que faz tudo para todo mundo, mas que não cuida dela, é a mulher que não sabe dizer não, é aquela mulher que não acredita no seu sonho, é aquela mulher que não consegue mudar a situação, até ver que tá parecendo que tá engolindo, mas não consegue pensar outras estratégias. É mais sensível, às vezes até melindrosa. Então, entende que são os excessos? Porque olha só, gente, o que acontece? A gente precisa das duas energias. Porque qual que é a característica do equilíbrio? A energia da feminina, a yin, qual que é o equilíbrio? É o sentir, é o compartilhar, é o intuir, é o criar. Nós somos seres, nós mulheres, a gente tem uma usina, que é o útero, que é de criação, é uma usina de energia. A gente pare filhos. Parimos projetos também. Então, a energia feminina, ela é a energia do intuir, do sentir, do confiar, do descansar, do conforto, do aconchego, daquele abraço. Entende? Essa é a energia do equilíbrio. E a gente precisa disso. Pra gente poder criar, pra gente poder acolher as nossas emoções, pra gente compartilhar. Nossa essência não é de competitividade. Agora, o que a gente aprendeu, gente? Não confia em mulher. Quem já escutou isso? Ah, não confia em mulher não, porque mulher é tudo fofoqueira. Ah, eu só tenho amigo homem, porque homem eu sei que eu posso confiar. Eu já escutei isso tanto, gente. Eu cresci numa família assim, olha, um monte de mulher, mas eu escutava isso. Ah, não, mas meus amigos são só homens, porque mulher fala demais. Entende? E qual que é a energia do equilíbrio, equilibrada do yang? É da ação. É da execução. Porque o que acontece? Ou a mulher tá lá fazendo sem parar, sem sentir, sem descansar, ou ela tá lá parada, estagnada, paralisada. As duas estão em desequilíbrio. Então, a mulher que busca descobrir a sua essência, acessar a sua essência e resgatar a mulher selvagem, a mulher que é natural, que está ali por a sua essência, ela vai sentir, mas ela também vai agir. Entende a diferença? Vocês estão comigo? A busca do sagrado feminino, de acessar a mulher selvagem que existe em todas nós, é a do equilíbrio entre você sentir, intuir e agir. Você vai sonhar. A gente, na aula de planejamento, a gente falou isso. A gente precisa sonhar, resgatar nossos sonhos, porque é a partir do sonho que a gente cria o planejamento, a vida que a gente quer viver. A mulher que está em desequilíbrio da energia, masculinizada demais, ela não sonha, ela só executa. Então a gente precisa desse equilíbrio. E é possível. Mas a gente tem que se enxergar, a gente tem que parar, respirar fundo e escutar a que está aqui dentro de nós. Essa mulher selvagem, ela sabe tudo. Ela tem as respostas. E ela vai te guiar. Faz sentido, gente?
Ana Lu, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido? Fala pra mim. Agora eu quero contar a história pra vocês. Que eu falei. Eu fiz hoje, a perguntinha que eu fiz hoje era sobre a história do Barba Azul ou a da La Loba. E aí eu quero conectar agora os pontos. Juntar os pontinhos, ligar os pontos. Mas eu preciso saber se a gente tá na mesma página. Tá fazendo sentido pra vocês? Ficou dúvida? Vocês estão caladinhas demais. Tô esperando vocês me responderem. Não caia, mandala. Quem aqui que consegue descansar sem se sentir culpada, gente? Fala pra mim. Quem consegue descansar de boa? Tá refletindo, Gi? Meninas, coragem, tá? Coragem. Vai dar certo. Vocês conseguem descansar sem se sentir culpadas? Principalmente quem já é mãe? Conseguem? Aí, ó. Não. Tá vendo? Eu também não conseguia. Boa noite, Rosa. Seja bem-vinda. Vanessa. É a Vanessa. O óculos aqui. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, pessoas, a nossa energia é do descansar. Sabe por quê? Quando a gente descansa, a gente se conecta com a nossa intuição e com a nossa emoção. A gente precisa disso. A gente não pode mais viver por aí como se a gente não tivesse a nossa intuição. Gente, a intuição já é comprovada cientificamente, sabia disso? Eles já conseguiram mapear, através de ressonância magnética, que as mulheres têm intuição. O cérebro masculino e feminino são diferentes. Eu vou trazer para vocês depois. Já é comprovado cientificamente. Homem também tem intuição? Tem, mas da mulher é maior. A área ativada na ressonância é maior nas mulheres. Isso é muito lindo. Então, assim, a ciência trazendo tudo isso aqui que a gente está falando, comprovando, sabe? Dá medo de acreditar na ilusão e estamos nos iludindo. Tamara, olha só. Eu te entendo, tá? Eu te entendo perfeitamente. Eu também tinha. Mas amanhã vai ficar um pouco mais claro o que é a nossa intuição. Hoje eu quero despertar isso em vocês. E o que é a nossa mente nos sabotando. Porque as duas conversam. A gente tem uma conversa interior o tempo todo. O tempo todo tem uma vozinha falando com a gente. Só que a nossa mulher selvagem fala com a gente, só que ela sussurra porque ela está adormecida. Porque são décadas e décadas, séculos de adormecimento, de mutilação mesmo dos nossos sentidos. E aí a gente acaba escutando mais forte a voz do nosso predador. É aquela voz que nos sabota, que fala que você não vai conseguir, que vai dar errado, que é muito para você, que é melhor você desistir. Entendeu? Deixa eu ler vocês aqui. Eu não confio muito na minha intuição, mas sabia que era assim. Tá? Eu vou trazer pra vocês. A sensação é essa, da intuição gritando e a cabeça mandando ela calar a boca. Então, o que a gente tá aprendendo aqui, gente? Acolher isso. Porque o que a gente faz? A gente passa a vida inteira fingindo que não tá escutando. E aí a gente escuta quem? O nosso predador, que devora o nosso talento, a nossa potência, porque diz pra gente que a gente não é o bastante. Só que a gente já se sente mesmo, assim, ó, eu tô desequilibrado, então assim, ó, realmente eu não sou isso tudo não. Eu vou desistir, melhor não ir, porque a gente tem medo. O que a gente tá fazendo aqui, gente, é acolhendo isso. Acolher que você tem uma voz que conversa com você. E aí você vai escutar, dar lugar para ela e ver se aquela voz é aquela voz que te impulsiona ou aquela voz que te puxa para baixo.
Nos desenhos da Walt Disney tem aquele capetinha e o anjinho, falando no Pato Donald, sabe? Não existe o bem e o mal, não é dessa forma, não. Porque a nossa mente conversa com a gente, quando o nosso predador conversa com a gente, na verdade, não é porque ele é mau, é porque a intenção é proteger você. Só que é uma mentira, entende? Então, hoje, se você sair dessa aula hoje pensando que existe uma mulher dentro de você que tem todas as respostas, eu já tô feliz demais. Mesmo que no princípio você fique desconfiada. Certo? Então eu vou contar uma história pra vocês. Eu vou ler alguns trechos, eu vou pedir paciência, mas eu vou ler porque é tão lindo, é tão profundo, que se eu fosse só contar, eu ia perder. Vocês iam perder. Então, o livro é esse, Mulheres que Correm com Lobos. Quem escreveu foi a doutora Clarissa Pinkola Estés. Ela é uma psicanalista super renomada, doutora pós-doc. E ela reuniu nesse livro várias histórias que refletem, que contam sobre a mulher selvagem e sobre o sagrado feminino. Então, o que está aqui são histórias que ela foi coletando, ela é especialista nisso. Histórias que são arquétipos. Então, quem é da área da psicologia vai saber falar disso bem, entende o que é isso. Arquétipo é uma figura, vou usar um termo mais simples, uma figura de linguagem que você usa e em várias culturas do mundo reconhecem. Entende? Então, por exemplo, a história da Cinderela. A história da Cinderela, ela é uma história arquetípica. Então, diversas culturas do mundo têm histórias parecidas, só que ela foi romantizada. Aqui tem a da Cinderela, só que na vida real. Então, o que acontece com essas histórias aqui, gente? Elas não têm um final felizinho, sabe? Igual a gente gosta de assistir os filmes de Hollywood. Então, assim, vem a mulher, vem a mocinha, ela descobre que tem um baita problema. Aí, de repente, ela encontra a solução, depois ela encontra o príncipe da vida dela e vivem felizes para sempre. Não é esse tipo de história que vai ter aqui. As histórias que estão aqui são histórias profundas. Por isso que é um livro que você vai degustando. Tá bom? Estão comigo? Ei, Lete, seja bem-vinda. Tem duas Letes aqui, sejam bem-vindas as duas. Então, a história que eu vou contar é a história da La Loba. Eu vou contar pra vocês e pular bastante trechos, mas vai ser o suficiente para vocês entenderem. Existe uma velha mulher que vive no deserto, que todos sabem, mas poucos viram. Ela parece que fica vagando à noite nos desertos. O único trabalho que essa velha tem é recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder no mundo. A sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Mas dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadria as montanhas, os vales, os leitos secos dos rios, à procura de ossos de lobo. Quando consegue, ela escava esses ossos e reúne em sua caverna, num esqueleto inteiro. Quando o último osso está no lugar e ela contempla a bela estrutura branca da criatura na sua frente, ela senta junto no fogo e pensa numa canção. Quando ela se decide, ela se levanta, se aproxima da criatura dos ossos, ergue os seus braços e começa a cantar. E aí, os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne. E a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais. La Loba é o nome da velha, tá?
e vai cantando na proporção que a criatura ganha vida. Seu rabo se forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e mais, e a criatura lobo começa a respirar. La Loba ainda canta e canta e canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos e dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando de água, quer pela incidência de um raio de sol ou de lua, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e que corre livre em direção ao horizonte. Por isso diz que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você teve sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. E fim a história. Como eu disse, a história não tem um final feliz. É muito intenso. Então agora a gente vai pensar, à luz da psique feminina e da psicanálise, o que significa essa história. Seja bem-vinda, Cíntia, Aline. Estão comigo na história, gente? Então, o que é essa história da La Loba? La Loba é a mulher anciã, que tudo sabe e que recolhe os ossos. Recolhe os ossos do deserto. Esse deserto é o deserto da nossa psique, da nossa alma. E esses ossos são os pedacinhos que a gente foi deixando ao longo da nossa vida. A gente foi perdendo, mutilando, para se adequar num trabalho, para se adequar no relacionamento, para ser aceita pela família, para se sentir pertencente a esse mundo onde as pessoas têm tanta dificuldade de sentir. E a gente foi perdendo esses ossos ao longo do caminho. E essa mulher, a La Loba, ela vai recolhendo esses ossos. Ela vai reunindo a potência que você tem. Tá fazendo sentido aí? A potência que você tem tá na sua história. A potência que você tem tá nos seus ossos que você deixou pelo caminho. Pelo sentir que você deixou, pela sua intuição que você deixou de escutar, porque você achou que aquilo não existia. Por um desejo que você deixou de fazer, porque você achou que aquilo você não merecia. Por um sonho que você deixou de realizar, porque não era o sonho do seu relacionamento, do seu amor, da sua família. Quando você deixa de fazer uma coisa que você ama, para ocupar um trabalho que vai te trazer dinheiro, porque você não acredita que você é capaz o suficiente de fazer dinheiro com aquilo que você ama. Tá fazendo sentido para você, gente? Fala pra mim. Os ossos que a gente precisa resgatar pra gente formar essa mulher selvagem, só você pode resgatar, são seus. Você vai ter que fazer esse trabalho de identificar onde foi que você se perdeu, onde foi que você deixou um pouquinho de você. Em qual lugar da sua vida, da sua trajetória, que você deixou um osso seu, que você deixou um pouquinho de você. Então, essa história, ela é pra você. Qual que é a moral da história, vamos dizer assim? Que não é a moral, mas qual que eu quero, o sentido que você pare e pense. É sobre você parar, pensar e voltar onde precisar de voltar para resgatar o que você tem de força.
Você precisa se relembrar. Quando você resgata um osso, você se lembra de quem você é e de quem você nasceu para ser. Quando você junta seus ossos, você está resgatando essa mulher selvagem que existe dentro de você. Então, o que você vai relembrar? Você vai lembrar da sua criatividade, que muitas vezes você deixou de lado porque te falaram que era bobeira isso. Mas quando você era criança lá, você adorava colorir. Por que agora você não pode? Porque você é adulta, porque você tem que trabalhar e fazer um monte de tarefas? Você vai resgatar a sua segurança. Eu sou suficiente, eu vou do jeito que eu tô, eu tenho o recurso que eu preciso. E eu vou conquistando ao longo do caminho. Eu sou suficiente. Você vai resgatar a sua liberdade. Liberdade de ir e vir. Ah, mas eu tenho liberdade. Você consegue fazer escolhas sem consentimento de outras pessoas? Entende? Às vezes a gente tá num trabalho que oprime a gente. Eu tô falando por mim, tá? Então, é a liberdade de escolher o que é bom para mim, sem me sentir culpada, sem me sentir egoísta, sem me sentir ingrata. Resgatar a minha intuição de entender que eu tenho respostas, eu só preciso me silenciar. Tá aqui. De entender que eu tenho poder, eu sou poderosa, mas não no sentido de passar por cima dos outros, de ser a melhor, não, mas de poder de agir. Eu tenho eu posso resgatar, eu preciso resgatar a minha prosperidade. Nós vamos falar amanhã muito sobre crenças. Gente, ô danadinha dessa questão de dinheiro que aflige um monte de gente. Eu, inclusive. De acreditar que eu posso ser próspera. E prosperidade é dinheiro, mas não é só dinheiro, é saúde, é lazer, é uma vida plena, uma vida boa. Então a gente precisa recolher os nossos ossos. A gente precisa parar, respirar e voltar. Porque não adianta a gente seguir, a gente pode até seguir, mas a gente vai ficar faltando, a gente vai estar ou nesse lugar da mulher que faz demais, que tem um burnout, ou da mulher que não faz, que tem uma depressão. É preciso resgatar a nossa essência. Faz sentido para vocês isso, gente? Quando eu comecei a estudar sobre o sagrado feminino, eu tinha muito preconceito. Eu falava, o que tem a ver? Eu sou muito técnica. Eu tenho ainda, né? Porque eu sou técnica. Eu tinha tanto orgulho de ser técnica, de poder. E aí eu ficava assim, gente, mas o sagrado feminino não tem nada a ver com isso. Eu estava com um olhar preconceituoso e julgando. Eu não conseguia entender aonde que isso podia me ajudar na minha carreira. Só que eu estava completamente errada. Porque eu posso ser uma mulher centrada, mas centrada na minha essência. Eu não preciso sair contando para todo mundo sobre o sagrado feminino se eu não quiser. Sagrado feminino, se a gente joga no Google, vai aparecer a mulher de vestidão, pé no chão, flores, sangue na cara, a axila cheia de cabelo. É essa imagem que querem que a gente pense que é sagrado feminino. Mas o que eu acredito é que eu posso ser a mulher vaidosa, que adora fazer minha unha, minha sobrancelha, que me depilo, que sou técnica, que gosto do que eu faço, que eu gosto de trabalhar de uma forma mais técnica, de me posicionar assim. Eu gosto dos meus títulos. Eu tenho paixão pelos meus títulos, gente. Só que eu não sou só mais eles, entende?
Mas eu me respeito. Então eu sei que eu vou ter dia que eu não vou produzir da maneira que as pessoas acham que eu tenho que produzir. E tá tudo bem. Vai ter dia que eu vou estar introspectiva. E que se alguém me falar que eu tô de TPM, eu vou olhar pra pessoa e é o que ela tem pra dar. Mas eu não vou ficar com vergonha, eu não vou ficar me sentindo inferior porque eu estou de TPM. Porque menstruar faz parte da minha natureza. Eu vou trabalhar, mas eu vou entender que eu preciso descansar. E descansar é tão importante para a minha produtividade quanto eu fazer as tarefas que eu preciso fazer. Descansar faz parte da minha essência. Descansar sem culpa faz parte da minha essência. Eu vou trabalhar, mas sabendo que eu sou emoção também. E que tá tudo bem eu me emocionar quando eu atender um cliente, um paciente. Eu posso ser humana, porque eu sou. E eu vou trabalhar sabendo que tem determinada profissional, colega de trabalho, que a gente não se dá bem. E eu não preciso fazer de conta que isso não me afeta. Isso me afeta. E tá tudo bem eu sentir. Porque a gente quer pegar as nossas emoções, enfiar, engolir. A gente sente raiva. A gente sente medo. A gente sente alegria. A gente sente inveja. A gente sente. Não dá pra pegar e fazer de conta que isso não existe. Porque eu tô negando a minha essência. Agora eu preciso entender por que eu tô sentindo inveja. É inveja ou eu tô querendo... Eu tô infeliz com a minha vida? Por que eu estou sentindo essa raiva? Porque faz parte. Eu não posso pegar ela e fazer de conta que não tô aqui, não é nada. O que me leva a sentir raiva? Quais situações acontecem que fazem com que eu fique com raiva? Quais são os gatilhos? O que dispara a minha vontade de comer doce? Qual situação que eu vivo que faça com que eu tenha vontade de comer doce? Entende? Isso é respeitar a minha essência. Porque se eu ignoro as minhas emoções, eu não vou entender. Eu vou achar que eu sou doida, eu vou achar que isso é pecado, eu vou achar que eu sou uma pessoa ruim. Tá fazendo sentido aí? Fala comigo. Quando eu entendo que a minha forma de produzir é cíclica, eu vou respeitar a minha agenda. Eu vou respeitar os meus limites. Ah, mas eu não posso fazer isso, Doriana, porque eu não controlo a minha agenda. Será? Até que ponto que você não pode conversar? Até que ponto que você não pode reajustar? Porque vai ter dia, gente, que a gente tá faca na caveira. E vai ter dia que eu não quero sair da cama. Eu vou sair porque eu sou uma mulher adulta e eu preciso trabalhar. Mas eu sei que naquele dia tá tudo bem se eu ficar mais calada. Mas a gente vive num mundo que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Ninguém tá feliz o tempo todo, gente. Isso não é normal, senão essa pessoa é doente, tá adoecida mentalmente. Entender que eu sou cíclica é libertador, porque eu não vou me cobrar de ser 100% todo dia, porque o meu 100% vai ser diferente a cada dia. O que eu tenho que ter certeza é que eu estou fazendo o meu melhor naquele dia. E eu estou fazendo o melhor possível dentro do contexto que eu trabalho. Isso faz diferença. E é tão doido isso, gente. Olha só. Quando a gente vê uma árvore gigante, você imagina, ninguém para pra pensar que, nossa, ela já nasceu assim. A gente sabe que ela nasceu pequenininha, nasceu de uma semente. E que pra ela estar grande daquele jeito, ela percorreu um ciclo. Por que a gente quer fazer da nossa vida, da nossa carreira, como se a nossa carreira fosse linear? Só pro alto e avante. Não faz sentido.
quando eu respeito o meu sagrado que está em mim, eu vou entender que a minha carreira ela vai oscilar. E vai ter queda, e vai ter dia que vai estar ruim, e vai ter dia que eu vou errar, e vai ter dia que eu posso tomar uma decisão que não foi legal, e tá tudo bem. Porque eu vi que eu aprendi com aquilo, e eu vou refazer o percurso. Se você jogar no Google e olhar a questão de carreira, sucesso profissional, você vai ver uma pessoa subindo escada. Uma mulher de terninho subindo escada. Não é assim que acontece na prática. Se você pegar qualquer pessoa bem-sucedida, ela vai te contar. Pega a biografia, pega a história. Ela caiu, ela errou, ela tropeçou, ela caiu numa armadilha. Ela não teve, em alguns momentos, o resultado que ela imaginou que ela ia ter. É assim que é a vida. Nossa vida é assim, ó. Não é assim, linear. Isso é uma grande falácia. A gente acreditar que a nossa carreira vai ser só pro alto e avante. Vou subir mais um degrau da minha carreira. Você vai caminhar e crescer na sua carreira, mas vai ser de uma forma oscilando. E tá tudo bem. Se você entende que isso faz parte do processo, você não se cobra tanto. Tá fazendo sentido, gente? Medo de arriscar e cair num lugar pior do que estamos. Então, Tamara, olha só. O medo faz parte, é uma emoção, acolhe. Agora, quando a gente tá em equilíbrio, a gente vai sentir o medo. Olha, eu tô sentindo, eu preciso sentir, entender e acolher que sentir, eu estou com medo. Agora vamos trazer para a parte do racional. Qual é o meu medo? O que pode acontecer? O que pior pode acontecer? Quais são as minhas possibilidades? Entende? Que é diferente de você fingir, eu não, ter medo é para fraco. Não, eu vou lá e vou fazer. Você pode correr, você pode dar certo, mas você corre o risco. Na verdade, a gente não tem certeza. Gente, isso é uma coisa muito dura, mas é importante você se ligar nisso. Nós não temos certezas. A gente tem um planejamento, mas ninguém tem certeza. Eu não tenho certeza se eu vou acordar amanhã viva. Você tem? A gente não tem certezas. Nós não temos certezas. Agora, a gente precisa estar se conectada com a nossa essência e equilibrada, porque aí você vai sentir e vai racionalizar. Eu não estou falando aqui para você sair escutando a sua voz, que a gente não sabe se você não tem certeza de que tá daquilo, se seu coração não sente que aquilo ali você está insegura, e sair tomando decisão. Você vai unir os dois lados. É isso que é o desafio. É fácil? Não. E tem um monte de coisa na vida que não é fácil. Não é fácil mesmo. É possível? Muito. Mas se você não vai para o campo de batalha, você vai ficar eternamente. E se? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Você precisa experimentar. Precisa experimentar. É assim que é. E aí eu trouxe aqui, gente, algumas questões de como que a gente pode conectar com o sagrado feminino nos dias de hoje. Eu não sei qual é a história de vocês, mas, por exemplo, a minha avó, ela tinha o hábito de olhar para a lua para saber que fase que podia podar a roseira dela. A minha bisavó, quando ela ia bater bolo, ela perguntava se a gente estava de regra. Ela não falava menstruação. Era feio menstruar, né? Até hoje, né, gente? É feio, né? A gente fica escondendo. Parece que a gente tem... parece que a gente tem vergonha, né? Se sujar a roupa, então, parece que nós estamos cometendo um crime capital. A minha bisa, ela chegava assim pra mim, assim, ela fazia um bolinho de chuva delicioso. E aí ela falava assim, você tá de regra, minha filha?
Porque se eu tivesse de regra, na cabeça dela não podia bater. Então, as mulheres da nossa ancestralidade, elas tinham mais contato com a natureza do que a gente tem hoje. Então, como que a gente pode se conectar com a natureza, que é um primeiro passo para você se conectar com a mulher natural que existe dentro de você? É você buscando a natureza. Ah, mas eu não posso. Começa olhando para o céu. Às vezes a gente pega conectar a natureza, a gente já pensa, não, eu tenho que andar descalço. Se você puder, melhor. Mas se você mora numa capital como eu mora num apartamento como eu moro, o que pode fazer? O que você pode fazer para se conectar? Começa olhando para o céu. Compra uma plantinha, adota uma planta. Ô, gente, eu era assassina de plantas. Eu brincava que minhas plantas tinham que ser de plástico. Porque eu esquecia, na verdade eu esqueço até hoje. Eu tenho que botar um relógio para despertar, porque eu tenho que molhar as plantas, senão elas morrem. E eu tô gostando, eu tô começando a virar aquilo uma rotina. Mas agora eu presto atenção na lua. Agora eu sigo a lua. Eu sei quando ela tá crescente, quando ela tá minguante, quando que ela tá cheia, quando que ela tá nova. E eu sei que isso impacta na minha vida. Então começa olhando pro céu. Você já olhou pro céu hoje? Nem isso a gente faz. A gente não olhava pro céu, não. Começa olhando pro céu. Começa acolhendo as suas emoções. Respeita a sua emoção. Não julga. Acolhe. Tá com medo? Eu tô com medo. O que eu posso fazer com isso? Não faz de conta que isso não é importante. Eu tô ansiosa, eu tô feliz, eu tô excitada. Acolhe. Aprende sobre o seu corpo. Você se olha no espelho com tranquilidade. Se olha no espelho nua. Eu tô aprendendo, tá? Agora tá tranquilaço, mas depois que eu tive filho, então, eu me desconectei. Nossa, eu fiquei com meu peito caiu, eu fiquei com uma barrigona. Eu me desconectei, eu não gostava do que eu via. Então, eu me desconectei de mim. E acontece isso com muitas mulheres. Muitas mulheres. Então, começa a conhecer seu corpo, começa a identificar alguma coisa no seu corpo, alguma parte que você adora. Vamos fazer um exemplo aqui. Fala aqui pra mim, qual parte do corpo que você mais gosta? Vê se sai rápido. O que mais você gosta do seu corpo? Sua boca, sua mão, seus olhos. Você já parou pra pensar nisso? Fala pra mim. Vocês nunca prestaram atenção no corpo de vocês? Minhas pernas. Uhul! Muito bom, Ró. Muito bom, Vanessa. Eu adoro a minha boca. Adoro. E vamos descobrindo coisas que eu amo em mim. Comece a fazer esse exercício. Para você se conectar com a mulher selvagem que existe dentro de você, você precisa silenciar. Não dá para você ficar no barulho. Então, você vai ter que atravessar o deserto para recolher esses ossos. E o deserto não é gostosinho não, gente. O deserto é solitário. Então, a gente vai ter que aprender a ficar com a gente mesmo. A ter prazer de ficar com a gente mesmo, a solitude. Eu conheço um monte de pessoas que não gostam de ficar sozinhas. Para além da questão de doença, de medo, é importante isso. Você tem prazer de ficar com você mesma? Isso é muito importante. Para você se conectar com você, com a sua essência, com o seu poder, com aquilo que é indestrutível dentro de você, você vai precisar ter coragem de silenciar e ficar e prestar atenção em você. Então, você prestar atenção no que você pensa, no que você sente. Meditar. Meditar é uma prática excelente de você começar a aprender a silenciar sua mente. Por que é tão difícil meditar, gente? Porque a nossa mente não para.
Não para. Fazer algo que te dá prazer. O que te dá prazer? Gente, eu adorava dançar. E depois, à medida que eu fui trabalhando, eu fui parando de dançar. Agora, eu começo a dançar com a Manu já acha legal, mas o Daniel não pegou essa fase minha. O Daniel, ele acha engraçado quando eu começo a dançar. E agora, sempre que eu posso, eu danço, porque me dá prazer. Mas eu fui me perdendo disso, porque eu achava que uma mulher, eu não tinha tempo para isso, eu tinha que trabalhar. Deixa eu ler aqui vocês. Que lindo, você vai ter que atravessar o deserto para recolher esses ossos. Vai. Tamara, e é só você que pode fazer isso por você, mais ninguém. É só você. E é solitário. E você provavelmente não vai conseguir tudo de uma vez, mas vai aos poucos. O que você consegue agora? Então eu quero fazer um convite para vocês, para reverem a mandala. Olha, eu mandei essa mandala para vocês lá no grupo de alunas. Fazer essa mandala é um belo de um começo para você se reconectar com você, para você entender que você tem várias partes. Você é uma mulher que tem várias gavetinhas que se conectam, não é isolado. Elas precisam se conectar. Como é que tá esse cuidado com você? Como é que tá esse cuidado com as diversas áreas que a sua vida é formada? Como estão seus hábitos? O que você faz que é só pra você? Isso é muito importante, gente. Muito importante, porque chances são que você não faz nada que é só pra você. Eu espero que você faça. Eu não fazia. Eu achava que isso não era importante, que eu não tinha tempo pra isso. Ler um livro no meio da manhã, ou nesse momento agora eu posso, mas ler um livro com a pia cheia de louça, ou sair para tomar um café só comigo, almoçar só comigo, que é isso? Que egoísmo. Então, respira e volta pro deserto. Bora resgatar esses ossos, mulherada. Bora resgatar essa essência, essa mulher selvagem, que tudo sabe, que tem todas as respostas e que te torna uma mulher forte. Não guerreira, forte. Fez sentido a aula, gente? Fala pra mim, conversem comigo. Me falem. Conversem, então, muito introspectiva. Vocês conseguiram, assim, me responde aqui, importante para eu entender. Vocês conseguiram fazer uma conexão com